Olá, pessoal. Nessa lição 15, a gente encerra então a apresentação e basicamente passando por um ponto fundamental, tá? Que é a questão da influência do jornalismo americano sobre o jornalismo brasileiro. A gente, desde o início do percurso da parte histórica da disciplina, a gente vem sempre apontando o fato de que Estados Unidos é um país que sai na frente do desenvolvimento histórico e técnico do jornalismo, até mesmo em relação a outros países como França, é, enfim, né, ali Inglaterra, ali foi um lugar onde o jornalismo realmente criou um caminho particular e que a gente tem que reconhecer, quer dizer, que é um caminho diferente de outros jornalismos, né? Então, sempre frisando a vocês que né, dessa dificuldade, quer dizer, lidar com uma coisa que em cada país teve o seu desenvolvimento particular e próprio, né? Mas que, enfim, hoje a gente vai tratar basicamente do fato, né, de que por trás dessa influência toda que essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos causa na nossa história, já a partir do final dos anos 40, vai haver um momento em que isso vai se refletir de maneira muito clara na própria maneira como os jornais trabalham, se comportam, né? A gente viu ao longo da nossa história de jornalismo que se existe uma influência estilística no nosso jornalismo até então, ela seria do jornalismo europeu, português, francês, né? Quer dizer, muito mais presente, né? Mas realmente, a partir dos anos 70, quer dizer, depois já no período do governo militar, né? Quer dizer, vai haver uma aproximação violenta do modo de fazer jornalismo no Brasil com o modo de fazer jornalismo nos Estados Unidos. Por isso, esse foco da aula de hoje, encerrando o módulo nesse aspecto. Tá? Antes disso, rapidamente, dizer, quer dizer, que a gente, por força do tamanho da disciplina, da abrangência que a gente tem que cobrir, principalmente nessa unidade histórica, né? Quer dizer, a gente vai dar para vocês uma base mínima, pelo menos, do que acontece a partir do golpe militar, quer dizer, por meio de uma série de atos institucionais, o governo militar vai então cancelar as eleições que estavam previstas, né, vão prorrogar o tempo de governo do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar que assume o governo no Brasil, e vai haver então uma sequência de governos militares, né, que vai perdurar até 1986, quando toma posse o primeiro presidente da República, é, eleito indiretamente ainda, né? A eleição do Tancredo Neves foi uma eleição indireta, porque a emenda das diretas foi derrotada em 84, e aí se cria um passo intermediário antes das eleições diretas, que era uma eleição por parte do Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional já era eleito, já havia partido, né, de oposição, tanto é que é justamente a chapa de oposição que ganha, né, encabeçada pelo Tancredo, mas infelizmente pela morte do Tancredo Neves ele acaba não assumindo, né, quer dizer, naquela transição bastante complexa que foi o governo Sarney, e dali para frente a nossa tumultuada história de recente retomada da democracia, né, por intermédio da experiência do Collor, do período do Lula, do período da Dilma, até desembocarmos agora no período do Bolsonaro. Né? Quer dizer, agora, como característica geral do período, quer dizer, vivemos uma sociedade democrática, dentro de certos limites, dentro de certas condições que foram mais ou menos felizes em determinados momentos desses nossas sucessões governamentais, né? Mas vivemos numa sociedade democrática onde a liberdade de imprensa então se coloca dentro desse panorama, né, que o Nelson Werneck Sodré entregou muito bem para a gente já na aula passada do que é uma imprensa numa era de capital monopolista, de investimentos pesados na imprensa, né? E aí a dúvida que fica no fundo é a seguinte, quer dizer, em que medida, né,
esse jornalismo vai conseguir se livrar dessa dependência fundamental em relação a anúncios de capital muito grande, né? Que no caso do Brasil hoje nem é tanto mais o capital estrangeiro, mas é o capital do setor financeiro, de alguns setores industriais, enfim, né? Aquilo que a gente olha para a televisão e vê os anúncios ali colocados, mas também algum capital estrangeiro ainda continua tendo importância, né? Aí nesse sentido, mas talvez não com a ênfase, né, que foi naquele momento anterior lá que a gente estava analisando, né? Até por força de problemas que ocorreram nos próprios países que colocam essa política, né? Então, nos próprios Estados Unidos, governos que sucederam, né, aqueles lá de que a gente tratou, que são governos menos intervencionistas, né? Enfim, mais ou menos, dependendo do momento, mas também muito em função do interesse deles, né? Quer dizer, o interesse se volta então para a Ásia americano, né? O interesse americano se volta para o Oriente Médio, que é uma região muito rica de petróleo, quer dizer, eles vão para outros lugares onde tem até mais interesse de investimento, de capitalização, e o Brasil vai assumindo o lugar dele, né? Uma potência agrária, exportadora de commodities, de café, de soja, né? Muito forte nesse setor, ainda altamente dependente de tecnologia, então a gente não tem carro nacional, não tem vacina nacional, não tem indústria farmacêutica, não tem, um monte de coisa que a gente não tem, e aonde a indústria internacional ainda graça enfim, domina, não mais talvez pela força da conservação de monopólios, mas por um outro tipo de monopólio, que é o monopólio tecnológico, né? Mas a gente continua, né, sem ter políticas de investimento, em desenvolvimento tecnológico, uma série de coisas que poderiam abrir para a gente certos campos, né? Mas a gente continua dependente, quer dizer, comprando o software da Microsoft, comprando o hardware fabricado na China, enfim, nos próprios Estados Unidos, né? Esse processo nos tigres asiáticos, né, grandes fabricantes de componentes de informática. Então essa relação nossa que vai persistindo, né, e vai alimentando esse bloco hegemônico e capitalista no qual a gente está inserido, né, e num panorama, inclusive, muito mais complexo, quer dizer, em que a China se torna um grande parceiro comercial internacional, enfim, essa conjuntura política que, por ser justamente tão contemporânea, é mais difícil da gente até ter uma análise muito clara, né? Mas, enfim, dividindo então esse grande período em dois momentos, a gente tem um momento que vai principalmente de 68 até 78, de censura prévia da imprensa, quer dizer, a Polícia Federal lia as matérias antes de sair. Já perto de 78 começa a existir alguma ordem de desobediência dessas ordens, né? Semelhantes àquelas que a gente viu na época do enfraquecimento do Getúlio. Quer dizer, o próprio governo militar promove uma transição, eles não aguentam mais manter aquilo do jeito que estava. Viram muita bobagem que eles mesmo fizeram ao longo do período da ditadura, né? Dar espaço para grupos mais de linha dura, que mataram muita gente, que foram violentos e tal, que vai caminhando para uma abertura, né, que ocorre a partir dos governos Geisel, né, e principalmente o principal articulador, né, e depois o Figueiredo já é um governo meio que de transição, mas que a partir de então a gente vai ter uma abertura democrática. E o único elemento ainda desse período anterior que eu queria frisar para vocês é um papel importante de jornais alternativos, jornais clandestinos, né? Um grande nome do período vai ser o Jornal Pasquim, que justamente vai fazer uma homenagem àqueles pasquins lá do século XIX, mas é um jornal irreverente, onde uma série de chargistas importantes trabalham, Jaguar, Milor Fernandes, que escreve, o Enfio, né? Um monte de gente ali importante que participa desse projeto, Paulo Francis, e que são, inclusive, presos em 69 também. Mas, enfim, né? Tem uma militância ali de um jornalismo de esquerda importante, alguns jornais importantes também de esquerda partidária, né? O Jornal Movimento, né? São jornais que estão ligados a partidos políticos, até a abertura que vai enfim, pluralizar, né? Os partidos, num certo momento não existia nenhum, aí abriram um só na ditadura, depois permitiram abrir um segundo, que foi o MDB, então tinha a Arena e MDB, e depois na reforma, já por volta de 1980,
Aí vai se voltar um pluripartidarismo, que vai ser o momento quando surge o PT, quando surgem outras forças democráticas aí, com partidos representativos, né? Enfim, esse quadro hoje plural que a gente conhece aí, de vários partidos disputando a eleição e tal, esse é o pano de fundo, então, desse jornalismo que voltou a se comportar dentro dos limites desse jornalismo aí de grandes corporações, tá? Essa questão de abertura de novas tecnologias, site, blogs, né? Quer dizer, é uma coisa ainda muito recente, né? Que a gente não consegue ter exatamente uma dimensão muito clara para fazer uma análise mais distanciada e objetiva, né? Mas a princípio me parece ser assim coisas que também fornecem uma sensação de liberdade muito mais do que liberdade efetiva, até porque as tiragens são muito pequenas, o impacto, a influência desse tipo de veículo na sociedade realmente é uma coisa que o futuro vai ter que medir, mas que eu particularmente coloco muito em xeque. Quer dizer, poder comparar o impacto que pode ser um coletivo, por mais interessante que seja, com o impacto que é a Globo, né? Enfim, poucos veículos de comunicação, eram menos ainda quando a televisão era analógica, né? Quer dizer, já a migração para a televisão digital já é um fator importante, porque antes você tinha um espectro de faixas de onda onde cabiam, em cada região, assim, cabiam mais ou menos 6 canais de televisão, né? Que eram distribuídos justamente com uma distância entre o canal 3 e o canal 5, o canal 9. Enfim, tinha que ter uma distância ali para não ter interferência de um canal no outro, né? E na prática eram poucos canais que eram possíveis de explorar nesse espectro de televisão, né? A televisão digital já de cara já triplicou a capacidade de banda, né? A mesma banda, 3 vezes mais canais é possível transmitir ali, e abriu perspectivas para a televisão interativa e tal, enfim, coisas que quando surgiram tem muita gente que achava que ia virar uma maravilha e tal, e até hoje não tem nada muito interessante nesse campo, tá? Então vamos focar agora realmente na temática, né? Eu só quis contextualizar um pouco a vinda desde a década de 60 até hoje, só para a gente ter um chão aí para caminhar. Mas a temática realmente da aula de hoje, ela é baseada num livro do Carlos Eduardo Lins da Silva, que é um cara que está comprometido com o projeto de desenvolvimento da Folha de São Paulo, principalmente a partir dos anos 70, que, como eu citei brevemente na aula anterior, quer dizer, quando fecham a última hora, tiram ela do Samuel Weiner e tal, entregam isso para o Otávio Frias, e aí o Otávio Frias, o pai, né, que era granjeiro, mexia com negócios em várias áreas e tudo mais, e que não tinha o menor interesse em jornalismo, coloca os 2 filhos para serem os dois, um financeiro e outro diretor de redação, e o Otávio Frias Filho, então, é o diretor de redação, né? E é um garoto, então ele entra com uma série de ideias, assim, de fazer aquele jornal virar uma coisa mais moderna, mais interessante. E o Carlos Eduardo faz parte desse grupo, junto com alguns outros nomes ali, que vão compor uma espécie de núcleo central que pensa esse projeto Folhas. Eles escrevem um documento que chama Projeto Folhas, e que traz uma série de inovações, como o próprio LEAD, né? Uma série de coisas, encosta alguns jornalistas importantes que durante anos ali ficaram à frente da Folha de São Paulo, até para conseguir fazer essa transição, mas nos anos 70 encostam, né? O Boris Casoy, por exemplo, que havia sido diretor, ele vira um colunista, depois ele sai do jornal, quer dizer, vai haver uma ampla reformulação com base em algumas técnicas, algumas coisas que esse grupo aí achava que seria uma espécie de evolução técnica da imprensa brasileira com importância, e o Carlos Eduardo faz parte disso. O Carlos Eduardo também tem um pé na academia, esse material dele, se não me engano, é uma tese de doutorado, depois ele vai escrever esse livro, adiantado da hora, né? Que, enfim, qual que é o objetivo dele? É mostrar a influência do jornalismo americano sobre o jornalismo brasileiro. Ele vai fazer uma tese, então, para tentar descobrir qual que é o grau de influência disso. E assim, ele começa então o livro dele dizendo o seguinte, que ele acha que nessas análises teóricas que os professores acadêmicos de jornalismo brasileiro fazem a respeito do jornalismo americano e da influência dele aqui, existe uma espécie de, que ele chama de teoria da dependência cultural simplificada, né? Que em outras palavras seria o seguinte, uma espécie de sensação latino-americana
anti-Estados Unidos, né? De achar que nós somos um fenômeno de dominação dos Estados Unidos, quer dizer que isso aqui é o quintal deles, assim, né? É coisa que não é de se admirar porque que existe esse tipo de perspectiva, né? Mas que ele acha que reduz, enfim, a complexidade dessa relação. Então, ele acha que reduz a discussão sobre a influência a uma perspectiva ideológica norte-americana, né? E que parte do pressuposto também que a gente depende da imprensa internacional para conseguir fazer nosso jornalismo, enfim. Ele acha que esses dois pressupostos estão equivocados. Tá? Em certa medida, realmente estão, porque é simplificar demais uma coisa que é complexa, né, que a gente vem tentando mostrar para vocês o grau de complexidade, de forças que estão envolvidas nisso aí. Quer dizer, você tem liberais brasileiros de esquerda, tem liberais mais à direita, tem aqueles quatrocentões latifundiários, tudo isso aí está aí ainda, né? Tem banqueiro, enfim, é uma complexidade toda da organização brasileira, tem as classes políticas, algumas mais modernas, outras lá retrógradas, parece coisa de escravagista ainda, de senhor de engenho, é uma coisa muito complexa. Tá? Mas enfim, então qualquer simplificação dessa evidentemente é negativa, né? E que enfim, destacam, né, como a gente veio destacando, né, o papel pernicioso das agências de propaganda, né, e do capital americano como fonte de sustentação do jornalismo brasileiro, que ele vai dizer que nem sempre é verdade, principalmente a partir de 1970. Então, ele como uma pessoa que está dentro de um jornal, quer dizer, ele deve ter condição lá de dizer que realmente então, o capital estrangeiro não é mais tão importante assim para a Folha de São Paulo, porque a Folha avançou em alguns aspectos, criou cadernos de classificados, de anúncios baratos, que realmente buscou outras fontes, então, de recursos não centradas nessas agências de propaganda americana e de multinacionais americanas, né, para encontrar um nicho, né, no que ele está dizendo uma coisa aqui que é verdade. Eu trabalhei também na Folha nos anos 80 e tal, e realmente é verdade, esses jornais começam a se sustentar muito mais a partir de anúncios, de classificados e tudo mais, mas também não deixa de ser verdade que esse capital continua influindo no Brasil, talvez nem tanto mais em jornal impresso, porque as tiragens são muito baixas e não interessa, mas muito mais na televisão, enfim. Também houve uma migração violenta, né? Quando a gente pega os percentuais do dinheiro que é anunciado em cada tipo de veículo, né? Hoje em dia, o gasto com televisão sempre gira em torno de 95% de todo o dinheiro da propaganda vai para a televisão, né? Então, o que sobra para jornais e para rádios é migalha, perto do grande volume que vai para a televisão. E nesse sentido, quer dizer, os jornais têm que encontrar fontes, né? E a Folha, por exemplo, vai para essa coisa de classificado e tal. Enfim, hoje em dia eu não sei nem como é que está muito isso, porque aí tiveram que ir para a internet também. Mas na época lá que ele está falando, né, dos anos 70, realmente dá para se dizer que não tem mais aquela coisa ibade, assim, né, de entrar aquele dinheiro americano para acabar. Né? Até porque a tensão, né, da Guerra Fria também não tem mais sentido, desde os anos 80, quer dizer, queda do muro de Berlim e tal. O contexto já é completamente diferenciado, tá? E aí ele diz, enfim, que discorda dessas visões, né? Mas existem duas coisas que ele acha que tem que se frisar, né? Apesar dele discordar dessas visões, ele acha, primeiro, que a influência do jornalismo americano no jornalismo brasileiro existe, ou seja, ele é real, então existe, né? E que existindo essa influência, ela não é uma influência assim, pega o modelo americano e aplica aqui no jornalismo brasileiro. Não. É uma coisa assim, pega o jornalismo brasileiro e aí vem, torce aqui do jeito que o Brasil é capaz de fazer aquilo. Quer dizer, a nossa maneira de fazer jornalismo americano não é americana. Tá? É como a nossa pizza, que é diferente da pizza italiana. Né? A nossa pizza é cheia de sabores e um monte de coisa, e não sei o quê, né? E você vai para a Itália, às vezes você se decepciona, porque a nossa pizza é mais gostosa que a deles. Então é isso, quer dizer, a gente faz do nosso jeito aqui, apesar de ser um modelo americano, a gente faz aqui do nosso jeito, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui uma série de diferenças culturais, políticas, econômicas, históricas e tal, que divergem radicalmente da história, da cultura, do jeito de ser, do jeito de pensar dos americanos. Tá? Mas, se fosse para eleger uma influência hegemônica mais,
quem exerceu maior influência no jornalismo brasileiro, ele vai dizer, não, é o jornalismo americano, muito mais do que o jornalismo alemão, francês e tal. É o jornalismo americano, principalmente a partir dos anos 70, tá? Então, ele vai dar alguns exemplos onde a gente torce essa influência, né? Por exemplo, naquela coisa do papel do watchdog role, que eu até já tinha falado para vocês desde a aula inicial, que é o papel de cão de guarda, de vigia do Estado, né? Que é muito forte nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil ele vai dizer o seguinte, aqui no Brasil ela é exercida quando o governante é inimigo. Quando o governante é amigo, aí a gente não exerce. Tá? Então, essa coisa que a gente vem vindo aí, né, das dependências, né, dos jornais em relação aos capitais oficiais do governo, dinheiro do Banco do Brasil, essa coisa toda, quer dizer, não dá, né? Nem dá para ser tão watchdog role assim. E lá nos Estados Unidos é para valer. Tá? É, a gente tem uma outra característica que assim, a gente é mais corporativo. Ele vai dizer, por exemplo, é muito difícil alguém querer fazer matéria criticando professor de universidade, né? E, num certo sentido, isso é verdadeiro. Assim, é verdadeiro. Muito recentemente aí houve um caso que é trágico, assim, a gente se sensibiliza, né? De uma pessoa que era da universidade, foi acusado de roubar dinheiro e tal, e a pessoa suicidou e tal. Foi uma comoção nacional muito relevante. Os jornais todos falaram, pô, que absurdo, né? O cara foi acusado e tal. Tudo bem, e não teve estrutura para aguentar as acusações, suicidou. A gente não deixa de sentir, né, a dor humana que se sente em relação à situação que aquela pessoa passou. Agora, independente disso, quer dizer, o jornalismo americano diria o seguinte: bom, e aí, roubou ou não roubou? Morreu, tudo bem, suicidou, e agora? Vamos ver se você roubou. E se tivesse roubado, mesmo suicidando, iam dar, entendeu? Então é essa frieza, né, que num certo sentido o Carlos Eduardo está trazendo à tona, e ele traz com muita clareza, assim, porque ele é um americanófilo, ele foi para os Estados Unidos e amou aquilo, porque lá as leis funcionam, as pessoas respeitam, se alguém rouba, é preso, entendeu? Não, não é que nem aqui, né? Que as pessoas matam aí no trânsito e tal, e ninguém vai para a cadeia, que as pessoas, a polícia mata 3.000 pessoas por ano no Rio de Janeiro e esses policiais nunca são presos, entendeu? Nunca acontece nada. Quer dizer, é isso, né? Nos Estados Unidos, um policial matou, ele vai para a cadeia e para sair da cadeia ele teve que pagar US$ 1 milhão de fiança, quer dizer, não é brincadeira, né? Então a coisa não é para valer. Aqui não, o policial sai no dia seguinte, né? E acabou a brincadeira. Enfim, o jornalismo brasileiro aceita o modelo americano libertário, aí ele já traz esse nome, é o nome com o qual ele vai chamar, o modelo americano, o modelo libertário de jornalismo, em oposição, por exemplo, ao modelo soviético, socialista, que é um outro modelo, o modelo europeu de responsabilidade social, que é um outro, né? E até mesmo o modelo terceiro-mundista, que você tem em países pobres aí e tal, autoritário, com certa autonomia, que também não é o nosso modelo. Então, o nosso modelo hegemônico, pelo menos hoje, é esse modelo libertário, tá? Em seguida, o que o Carlos Eduardo faz? Ele vai tentar mostrar a relação entre Brasil e Estados Unidos. Vai discutir um pouco essa relação. Tá? Ele começa dizendo que houve uma primeira aproximação muito forte entre o Roosevelt e o Vargas, justamente por ocasião da década de 40, por causa da Segunda Guerra Mundial, onde os americanos queriam contar com o nosso apoio, então vieram para cá, trouxeram agências de publicidade, dinheiro, né, para a gente se envolver com eles contra os alemães lá na Segunda Guerra, né? E que é o momento que surgem então essas agências de propaganda norte-americanas no Brasil, né? Mas também onde começa a distribuir violentamente filmes do cinema americano, os discos, a influência que vai ter a música americana na nossa cultura, nas rádios, né? É todo um relacionamento cultural, né? Que inclusive envolve, né, uma certa obrigação das indústrias americanas que vieram para cá de anunciar para movimentar nosso jornalismo, financiar nosso jornalismo, aumentar o número de jornais brasileiros, né? Que seria uma coisa positiva desde que não tivesse virado aquilo que a gente viu lá no documentário do Ibad, né? Enfim, em 41 até o próprio Disney vem para o Brasil, ele cria o Zé Carioca, quer dizer, os americanos estão interessados em criar um relacionamento forte, né, com o Brasil. Já na década de 50, acontecem alguns conflitos econômicos, né? Enfim, que justamente os conflitos da nacionalização do Jango Goulart, né? Mas, enfim,
E, por outro lado, quer dizer, o foco de atenção dos americanos também se volta muito mais para a Europa, na reconstrução da Europa pós-guerra e da Ásia, onde eles estão querendo ocupar também alguns espaços lá, né? Aí nos anos 60, quer dizer, aí vem de novo uma aproximação, por quê? Por causa do golpe da história que a gente acabou de ver aí na aula passada, né? Em 64, pelo fato deles terem bancado o golpe militar, né? O que vai fazer com que na intelectualidade brasileira crítica, quer dizer, toda a esquerda passe a ter ódio de americano, né? Porque eles que deram o golpe aqui, financiaram a coisa toda. Mas que na opinião pública comum vai ter uma grande massa de população, que até mesmo porque a mídia do período vai falar bem dos americanos e vai falar do dinheiro americano vindo para cá, da industrialização, da abertura das grandes obras, da Transamazônica, enfim, né, uma explosão do milagre brasileiro que se chamou na época, né, feito com dinheiro americano que depois a gente vai pagar a dívida externa durante décadas, né, antes do Lula vir e acabar com a dívida externa brasileira, que chegou a ser, eu acho que 300 bilhões de dólares, é um negócio impagável, que você achava impagável, né? Aí o Lula vem com uma política austera e tal, e acabou com a dívida externa, que todo mundo dizia que não dava para acabar e tal, e que era uma sangria de dinheiro violenta. Imagina pagar juro em dólar, né? De bilhões de dólares de empréstimo. Enfim, até acabar essa história, né? De FMI e tudo mais. O FMI chegava aqui, a gente baixava a orelha aqui e tinha que ouvir o que eles diziam do nosso crescimento, da nossa taxa de juros, que mandava a gente aumentar a taxa, baixar a taxa, faz isso, faz aquilo, e a gente era obrigado a obedecer, né? Por quê? Porque todo esse dinheiro que veio para cá vai financiar obras e uma série de coisas que davam sustentação para o desenvolvimento, né, desse Brasil e deixava pessoas felizes. Quer dizer, foi um momento onde todo mundo que tinha nível superior tinha emprego e ganhava bem, as coisas aconteceram e tal, às custas da dívida externa, né? Mas, enfim, aí entra numa fase de crítica, né, de crises econômicas, né, acaba essa maravilha do milagre, né? 74 já existe uma grande crise por causa de petróleo, né? Dólar altíssimo, enfim. E remessa de royalties de multinacional, descapitalizando o Brasil, arrancando dinheiro daqui e tudo mais, né? E que vão, então, novamente fazer esfriar esse relacionamento Brasil-Estados Unidos, né? Porque, enfim, tinha acabado a lua de mel lá, né? Essa última parte do documentário, do dia que durou 21 anos, né? Quer dizer, os americanos têm a cara de pau de dizer que depois que eles não sabiam que os militares iam fazer aquilo, que quando começa a tortura e não sei o quê, aí o governo americano, aí ele sai fora, né? Porque eles queriam que a coisa se desse de outra maneira. Enfim, eles criaram um monstro, né? E depois querem distanciar porque aquilo cria uma situação de desgaste muito grande, né? Mas, enfim, a grande temática, né, que o Carlos Eduardo vai dizer aí é que realmente existe um problema econômico fundamental, né, que é o fato de muitos países da América Latina, inclusive o Brasil, e principalmente alguns estados do Brasil, né, menos industrializados e tudo mais, até hoje, né, o Piauí, o Maranhão, esses lugares, né, enfim, o mercado é pobre demais para sustentar o setor de comunicação. Ele diz isso. Né? E isso é até hoje. Existem estados que não têm condição de ter jornal. Então, como é que tem jornal? Né? Tem jornal porque é aquela coisa de antigamente, né? Talvez São Paulo hoje, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né? São cidades que tenham uma movimentação de capital suficiente para sustentar anúncios, que paguem jornal que tal. Mas tem estados que não têm dinheiro para esse tipo de coisa, né? E, enfim, quem continua bancando o jornal desses lugares é o dinheiro do Estado, tá? É isso, quer dizer, é uma estrutura política, né? Que faz com que o Estado sustente esses veículos. É por isso que a Globo do Maranhão é do Sarney, por isso que a Globo de Alagoas é do Collor, por isso que a Globo da Bahia é do Antônio Carlos Magalhães Neto agora, mas já era do avô, enfim. Em Sergipe, né? Da família Franco. Né? É isso, que até hoje é isso. Né? Infelizmente, né? Então essas pessoas dependem do Estado e mamam nas tetas do Estado para alimentar esses veículos deles.
porque são políticos e né, direcionam dinheiro para os seus próprios jornais e tudo mais, dizendo que estão desenvolvendo suas regiões. Né? E aí, nesse sentido, quer dizer, a gente não tem liberdade para falar contra o Estado, do mesmo jeito que nos Estados Unidos existe. Né? Então, o Carlos Eduardo está reconhecendo isso. Pois bem, ele acha, né, ele destaca, né, dentro desse contexto, né, alguma coisa mais de ordem de índole. Né? Quer dizer, nós somos ibéricos, e nesse sentido, quer dizer, as relações pessoais são colocadas acima da lei, o que é uma característica, né, cultural nossa, né? E das hierarquias e valores profissionais. Quer dizer, há uma lógica social que justifica o apadrinhamento, o clientelismo no Brasil, etc. Aquela coisa que a gente viu desde o favor lá, né? Do século XIX, quer dizer, que faz parte efetivamente de uma origem de raiz cultural brasileira, né? Onde a gente coloca a confiança muito mais na pessoa do que nos sistemas e instituições, como é mais típico dos anglo-saxões. Quer dizer, os americanos, aí, nesse ponto, eles são muito rigorosos. Quer dizer, a lei é a lei. Né? Enfim, aqui a lei está sendo aplicada contra quem? Ah, então dá um jeitinho aí ou não, prende e tal. Esse que é o problema que ele está levantando aqui, né? Então, a sociedade e a nação estão numa espécie de conflito permanente no Brasil, tá? Onde uma coloca limites para a outra obedece quando quer, quando não quer, não obedece. Né? Quer dizer, é um regime de desobediência permanente que seria característico, então, da nossa sociedade, e em grande parte é verdade. Né? Quando se examina, então, o discurso do jornalismo brasileiro, ele é o da nação, mas quando se vai na prática é o da sociedade. Quer dizer, o próprio jornalismo acaba fazendo esse jogo duplo, né? De que tem hora que é no sistema, na lei e tal, não sei o que lá, e tem hora que é no amigo do empréstimo do Banco do Brasil e da Previdência Social não cobrar as dívidas trabalhistas do jornal para o jornal poder sobreviver. Né? Então é isso, né? Quer dizer, cria aquilo que a gente já vem discutindo já há muitas aulas, né? Que é aquela questão das ideias fora do lugar. Quer dizer, é um mundo onde existe uma ideologia que é totalmente oposta às atitudes do grupo que exerce aquela prática. Né? Ele vai chamar aqui de esquizofrenia, que se repete também no jornalismo, né? que é da sociedade brasileira, mas que se repetiria, então, de maneira nítida no jornalismo. Os valores são americanos, mas a prática é uma coisa de compadre, de amiga, né? Que vai depender, inclusive, das condições econômicas e sociais de cada lugar, de cada jornal, etc. Quer dizer, é uma coisa muito subjetiva. Tá? No terceiro capítulo do livro, ele entra na discussão inicialmente teórica, onde ele fala que existem 4 tipos de jornalismo: libertário, social, autoritário e socialista. Né? Isso vem de uma literatura americana que criou essas 4 modalidades aí. Para entender o jornalismo americano é o libertário, o social é o europeu, tá? Onde os jornais, existem jornais de partido, os jornais são muito envolvidos com valores sociais, tem coisas que os jornais não publicam porque aquilo pode causar mal para alguém. Né? Enfim, a responsabilidade social, que é europeu, o autoritário, que né, qualquer país autoritário onde tem a censura, imprensa única, né, centralizada e tudo mais, e a socialista, que, num certo sentido, também vai ser outro tipo de jornalismo muito diferente do nosso. Tá? Mas o nosso é esse, então, híbrido, né, que é libertário dentro de certas limitações dele. E aí ele vai discutir um pouco por quê. Né? Quer dizer, há 100 anos os Estados Unidos têm uma sociedade homogênea e numerosa que lê jornais. Tá? E que publica anúncios. Então, o business, imprensa, funciona muito bem nos Estados Unidos, e há muito tempo, há mais de 100 anos. O nosso, se é que funciona desde 1970. Quer dizer, é alguma coisa que tem 50 anos, se é que isso é verdade, até que ponto é verdade, e se é verdade em São Paulo, no Rio, quer dizer, Belo Horizonte e poucos lugares, aí Porto Alegre e tal. Aí você vai para Camanducaia, né, é diferente, né? Enfim, a notícia nos Estados Unidos é uma mercadoria. Tá? Ganhou esse status de mercadoria. Tem gente que produz notícia que nem tem gente que produz sapato. Quer dizer, é uma mercadoria, uma atividade mercantil lá, produtiva, de informação. Né? Isso é muito claro para o americano. Então, ela se distancia, num certo sentido, dessa visão muito ideológica que a gente tem do jornalismo no Brasil. Né?
Diz que ele conversou com o Paulo Francis, que é um cara que morava nos Estados Unidos na época, lá que ele escreveu esse jornal. Era um jornalista muito importante no Brasil, que faleceu já há alguns anos. Mas, enfim, que o Francis, que morou muitos anos nos Estados Unidos, diz, que inclusive escreveu no Pasquim também, que isso provocaria riso nos americanos, né? Essa questão de discutir jornalismo como ideologia. Por quê? Né? Ele fala, o Francis mesmo deu um exemplo, que o Wall Street Journal publicou uma matéria que é contra os interesses do Wall Street Journal. Quer dizer, o jornal publica coisa que vai contra os interesses dele mesmo, né? Por quê? Porque o jornalista americano é isso, eles acham que tem que publicar. Independente de para quem que aquilo vai gerar desconforto, né, eles publicam, tá? Então é uma visão completamente diferente da nossa, né? Pelo menos é o que diz aqui o Carlos Eduardo. Eu não conheço a imprensa americana muito bem, mas ele diz que é assim, que os caras lá são não, eles publicam o que for. Tanto é que, enfim, já derrubaram o presidente lá, fizeram o diabo a quatro com matéria de imprensa, né? Então realmente é uma coisa diferente daqui, isso não há a menor dúvida, né? Agora, por que é diferente? O Carlos Eduardo está dizendo que é uma coisa que está no DNA deles. Que assim, nos anos 20, né, os jornalistas americanos nem refletiam sobre subjetividade da recepção. Eles tinham pouco interesse em duvidar da consistência da realidade. E até hoje é difícil para eles reconhecer fatos, que os fatos não são meramente dados, mas sim que tem uma perspectiva, né? Um ponto de vista, uma subjetividade com a qual são gerados. Né? Então essa coisa da objetividade, para os americanos, realmente é uma espécie de crença. Assim, né? Isso é interessante, isso é da cultura americana. Eu já me deparei muito com esse tipo de questão, né? Quando eu estudei numa fase aí uma filosofia analítica que se chama, que é muito desenvolvida na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E que, assim, você começa a ler aquilo e os caras falam, não, porque a realidade e aí as ideias e a relação é assim, é assado. Você olha para aquilo e fala, pô, o que é isso? Parece uma coisa meio positivista, assim, sabe? De uma crença, né? De que é possível, né? Uma absoluta objetividade isenta e tal, não sei o quê. E eles realmente pensam assim, quer dizer, uma coisa bem complicada para a gente, assim, que a gente tem pelo menos uma perspectiva teórica nossa, né? Mais forte assim, da filosofia alemã, da filosofia francesa, né? A gente não tem muito essa entrada da filosofia analítica anglo-saxônica, né? E como que isso para a gente é estranho, soa muito estranho esse negócio, né? Que nasce lá desde o John Locke já, quer dizer, uma longa tradição empírica assim que aponta para uma filosofia muito que simplifica essa discussão da objetividade de uma maneira que para a gente é quase intolerável. Né? Mas enfim, ele diz que isso realmente está no DNA do americano, né? E que diz que só quando começaram a haver alguns problemas quanto à cobertura da Guerra do Vietnã, né, no final dos anos 60, lá, que aí os americanos começaram a desconfiar um pouco de que o jornalismo talvez não fosse realmente um espelho do real, do jeito que eles acreditavam muito até então. Né? Então é o tipo de reticência, de observação, de reclamação que os europeus fazem contra o jornalismo americano, essa coisa de simplificar demais o negócio da possibilidade de objetividade. Tá? Ele fala o quê? Que os jornalistas americanos, por exemplo, são gente muito humilde, quer dizer, não é gente que tem muito estudo, não. Você pega filmes que falam de jornalismo americano, é muito comum isso, assim. São filmes que tratam de um certo estranhamento quando chegam caras com nível superior, universitário, e vão trabalhar em jornal, né? Porque a grande base do jornalismo americano era de gente que vivia na rua e tal, eram os românticos, os apaixonados pelo que faziam, mas que não tinham muito estudo, não tinham muita instrução, né? Então são de educação rudimentar, grosseiros nos seus conceitos, procurando sempre apelar para os baixos sentimentos da população. Quer dizer, um jornalismo também muito sensacionalista, populista, né? Mas objetivo, né? Não distorcendo fatos, mas fazendo muita matéria sobre criminalidade, sobre fatos que sabe-se que vão gerar repercussão importante, assim, né? De chamar a atenção de público, né? Porque eles vivem de público, de vender jornal. Então, esse negócio eles têm uma tarimba, digamos assim, de que eles sabem o que vende jornal. Tá? Sabe o que vende jornal. Tanto é, né? Que justamente o que ele vai falar aqui um pouquinho depois, né? Quer dizer, duas coisas que vai falar. A primeira é a seguinte: ele vai dizer
que existe um desejo de crítica do jornalismo americano, que é esse do Watchdog Role e tal, não sei o que lá, mas que é uma crítica que assim, é voltada contra as pessoas. Tá? Ela nunca é voltada contra as instituições. Os americanos acham que a instituição da democracia americana é a instituição perfeita, a qual não se pode colocar qualquer senão de questionamento, digamos assim, de como funcionam as coisas lá. Tá? Qualquer crítica nesse sentido de que alguma coisa lá não está funcionando direito vai ser muito mal vista pelos americanos. Eles acham que isso é o máximo. Tá? Mas, por outro lado, eles não acham que o ser humano é o máximo. Né? Então, alguém pode ocupar um cargo de presidência e fazer um mal feito ali. E aí, nesse caso, o jornalismo está ali no calcanhar do cara justamente para denunciar o que ele fez, né? E depor o cara, se for necessário e tal, mas nunca ir contra as instituições. Né? Essa que é a coisa que o Carlos Eduardo está tentando passar para a gente. Quer dizer, eles têm uma crença na instituição que é um negócio fantástico. E aí, o dado que eu ia comentar com vocês, quer dizer, que eu acho muito interessante, é que justamente por ter essa sensibilidade do que vende e de tratar a mercadoria, o jornal, a notícia, como se fosse um tipo de mercadoria, o que acontece? Né? Os desníveis do desenvolvimento do jornalismo americano em relação ao resto do mundo é violento. Né? Então, em 1830, tá? 1830 a gente estava aqui começando a fazer correr o Dom Pedro I daqui, se vocês lembram, né? Na nossa história do jornalismo, com aquele jornalismo de pasquim e tal, aquela coisa amadorística e linguagem vulgar. Em 1830, os Estados Unidos tinham 65 jornais diários, que saíam todo dia. Vocês lembram da característica do pasquim? Saía quando dava. Então, os Estados Unidos já tinha 65 jornais diários, com tiragem de 78 mil exemplares. 78 mil exemplares. Tá? Eu não sei se existia no Brasil, naquele período, 78 mil pessoas que sabiam ler, entendeu? Olha o que está acontecendo, né? E que marcou uma evolução, entre 1830, é um momento importante da evolução do jornalismo americano, né? E que justamente aonde se coloca o triunfo da notícia contra o editorial, né? Quer dizer, não tinha pasquineiro lá querendo derrubar presidente na base do discurso, da grandiloquência, da crítica, tá? Era noticiário, tá? Era noticiário, né? Fatos se sobrepondo à opinião. Tá? O surgimento da ideia de objetividade. Pô, lá em 1830 os caras já estão discutindo a questão da objetividade. É por isso que é tão arraigado no pensamento deles, é tão difícil de mexer nesse tipo de coisa. Em 1840 já havia 138 diários, tirando 300 mil exemplares. 300 mil exemplares. 300 mil exemplares. 1840. Isso é tiragem de jornal aqui de 1940. É 100 anos depois que a gente vai conseguir chegar perto disso. Olha o atraso, né? Então é impressionante. Ele vai falar aqui, ó, em 1988, então, ou seja, 140 anos depois, a gente tinha 270 jornais diários, né? Os americanos tinham 138 em 1840, com 6 milhões de exemplares aqui no Brasil. 6 milhões de exemplares. No mesmo ano, 1988, os Estados Unidos tiravam 64 milhões de exemplares. 6 milhões contra 64. Eles tinham 10 vezes mais leitor, e aí já é 1988. Entrada da década de 90, quer dizer, 30 anos atrás, né? A gente tinha 6 milhões de exemplares e os Estados Unidos tiravam 64. A gente nunca tirou 64 milhões de exemplares aqui no Brasil. Nunca tirou. Jornais que mais tiraram aqui, acho que na Folha de São Paulo, na época áurea de tiragem, né? Porque o jornal caiu muito, depois dessa coisa de internet e tal, a tiragem caiu muito. Na época áurea da Folha, acho que ela tirou 1,5 milhão, se é que tirou. Né? E era o jornal de maior circulação no Brasil. Tá? Então, você pegar 5, 10 jornais que foram, no máximo a gente chegou a 10 milhões aqui. Os Estados Unidos tiraram 64 milhões em 1990. Tá? Então, é muito desigual, quer dizer. A população de lá ela não é tão maior assim do que a população brasileira, né? Houve um momento que era o dobro, assim, hoje em dia deve ser talvez 50% maior, nem é mais o dobro, tá? Mas enfim, eles leem muito mais do que a gente, tá? Essa é a verdade. Então, essa ideia da objetividade, justamente ela surge muito antes na discussão do jornalismo americano e, num certo sentido, liberta dessa coisa que talvez dificulte a gente entender objetividade aqui no Brasil, que é essa coisa de puxar sardinha para os meus culpados, entendeu?
com uma política dessa, objetividade não vai ter nunca, porque se você tiver que falar mal do governador do estado onde você mora, você não vai rasgar a matéria antes de fazer uma coisa dessa. Quer dizer, você deve um monte de dinheiro para o Banco do Brasil, você vai começar a falar mal do presidente, está ferrado. O presidente vai passar a mão no telefone, ligar para o chefe do presidente do Banco do Brasil e falar assim, ó, cobra lá o Marco, vai atrás daquela dívida lá, esculhamba ele lá, mete uma letra lá, cobrança jurídica e tal, não sei o quê. Quer dizer, acaba com o jornal, né? Então pra gente fica complicado esse negócio, não dá nem para entender o quanto eles são crentes dessa coisa da objetividade, pra gente parece uma maluquice, tá? Por quê? Porque eles desde muito cedo já venderam a notícia como mercadoria, viabilizaram então a sobrevivência desses jornais pelas altíssimas tiragens e veiculação de anúncio, tá? Então, entre outros fatores, quer dizer, os anúncios também se potencializaram no momento em que surge toda uma indústria de bens de consumo, geladeira, fogão, não sei o que lá, né? Onde querem que as pessoas mudem de postura e passem a ser consumistas, né? Então, os anúncios também têm um pouco esse sentido de injetar uma espécie de veio consumista nos leitores, né? E o jornalismo também vai se propor esse papel, sendo que os jornais também viraram mercadoria, né? E um poderoso veiculador de ideologia, né? Sob o manto da objetividade. Quer dizer, também não perderiam por isso o seu papel de criador de ideologia. Tá? Por outro lado, quer dizer, aí vai comparar a cultura brasileira, aí é fogo. Né? A cultura brasileira é marcada por uma oralidade, né? Que os americanos quase não têm e que não se alterou pelo menos até metade do século XX, quer dizer, o nosso analfabetismo, né? Estrutural, inclusive. Antes era analfabetismo mesmo, o cara não sabia nem assinar o nome, agora é estrutural, né? Lema não entende. Aí assim, o jornal brasileiro ganha o sentido de empreendimento mercantil, ele vai dizer que a partir de 1920 ele está sendo muito otimista, né? Está sendo muito otimista, eu sinto muito, né? Mas a gente viu a história bonitinha aí, contada pelo Nelson Werneck, que nesse sentido é muito mais sólida, né? Então ele vai dizer que é em 20 que surgem, por exemplo, as agências de publicidade. Sim, mas é muito incipiente, né? E ainda acha que falta o fundamental para atingir condições econômicas capazes de sustentar um jornal, que é verdade até hoje. A fragilidade, então, da nossa aventura industrial, não somos um país industrial, a gente não tem uma fábrica de automóvel, não tem nada. Tem assim, tem Volkswagen, né, que é alemã, tem GM, que é americana, né, é isso. Dependência violenta da indústria, da tecnologia estrangeira, né? Então a fragilidade da nossa aventura industrial é inquestionável, né? Então ele diz o seguinte, é que ele vai entrevistar o Carlos Alberto Cunha, ou ele encontra uma frase, na verdade, do Carlos Alberto Cunha, da década de 40, né? Que diz que é nas revistas e jornais que os Estados Unidos e os secretários de redação brasileira vão buscar fotografias para poder publicar no Jornal do Brasil. Quer dizer, a gente ia comprar fotografia, isso era muito comum até quando eu entrei no jornal, ainda tinha isso, né? Agências que vendiam fotografia para jornal, né? E boa parte delas americanas. Hoje em dia vocês entram na internet e pegam uma fotografia de graça e tal, mas né? No jornal fica feio pegar fotografia de graça na internet, aí tem agências que vendem fotografia. Porque o Brasil não tinha fotografia de nada, né? Já um outro depoimento do Fernando Pedreira diz que nos anos 50 o Jornal Estado de São Paulo não tinha repórteres, publicavam informações que chegavam e que pareciam merecer ser publicadas, né? Isso aqui não é nada mentira, não. Eu entrei no jornalismo no final da década de 80, né? E eu trabalhei uma época na agência Folhas e a gente tinha uma série de colaboradores do interior do Brasil inteiro aí e tal, que não tinham vínculo nenhum com o Estadão. Nem com o Estadão, nem com a Folha, né? Eu trabalhei nos dois, eu mexia com a parte de agência dos dois. Trabalhei com a parte de agência uma época nos dois. Eram pessoas que eram assim, o assessor de imprensa do prefeito de Ubá, né? Aí o cara fazia uma matéria lá que o prefeito inaugurou uma rua e mandava para o Estadão. E aí, de vez em quando, o Estadão publicava um negócio daquele. O Estadão tinha uma editoria de interior, manteve muito tempo, né? Editoria de interior, né? E aí publicava aquilo e ninguém dava nada com aquilo, nem o cara que escreveu, né? Era um jogo completamente amadorístico, não tinha profissionalismo nenhum, né? De você acreditar na carta que te mandaram e publicava aquilo, como se fosse uma matéria, né?
Em Natal, em 1980, o maior diário da cidade fazia contratos anuais de anúncio, coisa que o New York Herald parou de fazer em 1847. Você vendeu o contrato por um ano de anúncio para um anunciante. Né? O total de anúncios no Brasil é de 2 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos é de 110 bilhões. 2 bilhões para 110 bilhões. Então, olha o tamanho da economia que o jornalismo americano movimenta em relação ao brasileiro. Né? Então, proporcionalmente, quer dizer, a quantidade de anúncios no Brasil é ridícula e o grande volume do anúncio brasileiro vai para a televisão. Tá? Ele vai dizer no capítulo 4 do livro que essa coisa da relação Brasil-Estados Unidos, né? Ele vai dizer que muitos brasileiros iam para os Estados Unidos, jornalistas brasileiros iam para os Estados Unidos para ver as técnicas de lá, para aprender e para trazer para as práticas daqui, né? Mas que de qualquer maneira, quer dizer, uma certa resistência a método e planejamento seria uma marca permanente do brasileiro. A gente no Brasil não gosta muito de reunião, de, enfim, planejamento, método, né? A coisa mais de que o jornalista é um grande improvisador com dotes quase que de genialidade para descobrir coisas e escrever e tal, né? É um dos pontos em que a gente discorda bastante deles lá, né? Aí ele cita uma frase aqui do Barbosa Lima Sobrinho, que diz o seguinte: as colônias britânicas se iniciaram para o modelo da metrópole, com exceção dos Estados Unidos, em que o jornalismo sensacionalista, levado pela preocupação da novidade, deixa de lado o escrúpulo de informar com segurança. Né? Então ele vai frisar que até mesmo entre as colônias britânicas, os Estados Unidos muito rapidamente vai começar a ter esse caráter sensacionalista da imprensa, que era a imprensa que mais vendia. A crítica desconhecer que no século XIX havia uma clara divisão entre dois tipos de jornalismo praticado nos Estados Unidos, um de entretenimento e outro de informação. Quer dizer, o Carlos Eduardo está trazendo para a gente esse elemento que sempre houve nos Estados Unidos um jornalismo sensacionalista que era de entretenimento. Tá? Então isso sempre aconteceu lá. Por quê? Porque entretenimento vende. Então a indústria, né, uma indústria de diversão em formato jornalístico, digamos assim, que é original daquele país, e que aqui no Brasil, com a televisão, a gente vai ter também, né? Esses programas sensacionalistas aí, inúmeros, né? Não vou nem citar aqui. Ele vai citar aqui novamente o Carlos Alberto da Cunha, né? Que nos anos 40, então dizia que desapareceu da imprensa brasileira, por efeito da influência americana, o artigo de fundo, né, que era uma característica da imprensa brasileira. A gente viu em alguns momentos da história da imprensa que tinha isso, né? Mas esse artigo de fundo, que era um artigo mais pesado, mais denso, que citava pensadores, autores, discutia as coisas mais a fundo, vai desaparecer, né? E o próprio editorial dos jornais vai ser mais leve, vai ser mais ligeiro, né? Ou seja, começamos a entender a reportagem à maneira americana. O jornalismo americano entende a reportagem como uma coisa mais ligeira. As revistas americanas, elas têm reportagens menores, tá? Que vai ser uma característica que justamente a Veja vai trazer para o Brasil, vai ser a grande representante, né, desse tipo de reportagem bem menor, uma reportagem de 2 páginas, 3, né? A revista Realidade tinha reportagem de 10, 20 páginas, aquelas. O cara ficava 2 anos na Amazônia para escrever uma reportagem que falava de contatos com o índio, das experiências da caça, de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? Então isso vai acabar na década de 70, eu acho, mais ou menos. Pelo menos vai ser muito mais restrito, né? Aqui no Brasil, porque, enfim, essa influência aí também, né? E outra influência foi a substituição do que se chamaria do nariz de cera, né? Que era, não sei quando vocês estão acostumados com isso, mas quando a gente lê as gramáticas, né? Essas gramáticas mais que orientam no sentido da construção de frases, né? Que orientam mais no sentido, não é gramática pura, né? É uma gramática assim de como aprender a escrever, de como fazer redação, de como escrever as coisas e tal. Esse tipo de gramática, em geral, sugere uma coisa que se chama tópico frasal, que é assim: você vai desenvolver uma ideia, aí você abre o parágrafo dizendo qual é a ideia, aí você desenvolve e fecha, né? Esse dizer que eu vou desenvolver, você acaba dizendo aquilo que você diz embaixo, tá?
Então, o jornalismo vai chamar isso de nariz de cera, ou seja, se alguma coisa que você disse lá embaixo, para que você precisa colocar na frente como se fosse um nariz a mais ali, né? Então, contra esse modelo do tópico frasal do nariz de cera, vai surgir justamente o modelo do lead, né? Que é um modelo que então as redações vão absorver, como eu já disse para vocês, hoje é padrão de mercado, ninguém escreve fora de lead, né? Mas quando começa essa coisa aqui em 51, no Diário Carioca, por exemplo, né, que começa a escrever com lead, vai haver uma resistência dos jornalistas, né? Porque os jornalistas acham enfim, que esse negócio parece um modelo, parece uma coisa engessada e tal, não sei o que vai contra aquela ideia deles, da genialidade que eu falei agora há pouquinho para vocês, tá? Na década de 60, o Alberto Dines, que é aquele senhor que aparece fazendo o documentário do Euclides, né? Aparece, acho que outro vídeo que eu mostrei para vocês também. Ele vai passar uma temporada nos Estados Unidos observando o Los Angeles Times, né? E traz várias das ideias que ele colheu lá, do que ele viu da prática dos jornalistas, e lá para o Jornal do Brasil, na década de 60. Então vai ser um momento que o Jornal do Brasil vai estar bem à frente, né? A gente já viu, quando o Werneck falou do Jornal do Brasil, que houve investimentos em maquinário e tal, mas também em técnicas de redação, tá? Essa perspectiva do jornalismo americano entrando, né? Assim, outra frente que ele vai destacar aqui é a questão da faculdade de jornalismo, né? Onde ele prega, então, que boa parte da bibliografia disponível para a gente entender e estudar o que é jornalismo e tal, não é uma bibliografia americana, né? Coisa que, no fundo, mais ou menos, assim, tem bibliografias americanas que dão suporte para estudar jornalismo, mas no Brasil não é muito praxis, não. A gente usa mais os autores franceses, tá? Se vocês chegarem em teoria do jornalismo, vocês vão ver lá como é que a gente trabalha isso. Mas existe uma bibliografia americana para estudar essas coisas, né? Mas ele não diz aqui, né, que tem uma pretensa visão crítica, anti-americanista, primária e tal, baseada em leituras apressadas e atrasadas da Escola de Frankfurt e do Matelar, que é esse francês que eu falei para vocês agora há pouco, e o Dorfman, que vão fazer uma leitura também num livro deles a respeito do papel do Walt Disney na propagação de ideologia. Isso é realmente uma coisa que está um pouquinho superado hoje. Mas, enfim, que não são trabalhos simples, não, e bobos, né? E o jeito que a gente lê a Escola de Frankfurt aqui é muito profundo, não tem nada de primário, não. Tá? Enfim, ele vai dizer que o jornalismo brasileiro foi personalista, polêmico, violento, missionário, né? Era uma espécie de pregação das verdades, das opiniões e crenças, né? Coisa que a gente foi vendo ao longo de toda a história aí que a gente percorreu, né? E que depois, então, da década de 70, o jornalismo quer ser uma espécie de espelho objetivo, né? Que é aquilo que a gente vem discutindo na disciplina desde do início e que aqui agora a gente encontrou o motivo, a razão. Por quê? Porque esse é o modelo de jornalismo americano que é hegemônico no Brasil desde a década de 70. Tá? Então, que tem a pretensão de explorar com veracidade, com fidelidade, né? O tanto quanto possível as atividades do homem, sejam elas políticas, esportivas ou comportamentais, etc. Né? E que, enfim, tem essa pretensão, né, de objetividade que é a marca clara desse jornalismo americano. Aí no capítulo 5 ele vai discutir um pouco mais teoricamente o que ele chama de ser a espinha dorsal do jornalismo americano, que são basicamente dois valores, quer dizer, o valor da liberdade de imprensa e o valor da objetividade. Tá? Só que ele leva essa discussão para assim, o campo não de entrar na discussão, né? Coisa que ele não quer entrar. Ele quer, na verdade, expor como ele vê isso no jornalismo americano, né? Pela experiência dele de ter morado lá, de ter conhecido essa coisa toda. Quer dizer, ele vai dizer, né? Inicialmente, que tem toda uma crítica que se faz à questão da objetividade, a questão da liberdade de empresa, né? Ele meio que está citando aqui a visão lá do Clóvis Rossi, né? E que ele vai dizer já de cara que aquilo lá é verdade, quer dizer, que as coisas que o Clóvis Rossi está levantando lá são realmente verdade, principalmente no Brasil.
E que, assim, uma ampla pesquisa de opinião nacional feita em 1985 revela que 87% dos americanos acham que as reportagens se atêm aos fatos. Tá? Quer dizer, acreditam nas reportagens. Quase 90% da população. 89% acham que os jornais deviam dar o mesmo espaço para todos os candidatos. E 58%, para o candidato político em época eleitoral, né? E 58% acham que é importante ter uma imprensa livre, mesmo quando ela age de maneira irresponsável. Tá? Então, para frisar o quanto os americanos gostam dessa ideia da liberdade, quer dizer, mesmo que seja fake news, a gente prefere, tá? Imprensa livre, do que legislação que seja contra. Tá? Isso é da natureza do jornalismo americano. Achar que a fake news ela vai ser resolvida a partir de um debate que vai fazer aflorar a verdade. E que vai mostrar que aquela fake news é fake news. Tá? Então, essa coisa de apostar numa maturidade do sujeito, né? De perceber que aquilo é uma bobagem e, por meio do próprio debate jornalístico, um jornal fala isso, outro aquilo, quer dizer, a verdade vai aflorar. Né? Coisa que, evidentemente, talvez nos Estados Unidos não tenha o histórico que a gente tem aqui, que torna isso um pouco mais difícil de aceitar. Né? Mas vocês estão entendendo, né? Quer dizer, principalmente quando eu frisei as questões do Chateau, né, que era um cara que publicava mentiras assim terríveis contra os seus inimigos, né, que não tinha o menor fundamento, não tinha nenhuma base e tal, e que não acontecia nada. Né? Então é esse tipo de coisa que provavelmente nos Estados Unidos um cara desse seria preso. Tá? Depois de publicar 3, 4 porcarias, provavelmente o cara desse ia para cadeia. Quer dizer, mas não, então não precisa de um negócio para proibir fake news, entendeu? Tem que ter um negócio que é a justiça, que quando você percebe que ali houve um crime de injúria, de difamação, você processa esse cara rapidamente e mete ele na cadeia. Nos Estados Unidos é assim, os caras vão para a cadeia. Né? Essa que é a diferença. Tá? Então, num certo sentido, é um pouco bobagem, entendeu? Ficar discutindo coisa de fake news. Por quê? Porque o que falta no Brasil é uma justiça, é lei. Né? A celeridade de processos, né? Tem processo que às vezes demora 10 anos para terminar. E quando você prova que o cara é inocente depois de 10 anos, pô. Né? São processos que às vezes queimam o cara numa eleição política lá e tal. Aí depois de 5 anos que a eleição acabou, aí, não tinha nada daquilo e tal. Quer dizer, esse que é o problema, né? Quer dizer, as instituições brasileiras não têm esse rigor, essa celeridade, que pelo que diz o Carlos Eduardo da Silva, volto a repetir, eu não conheço os Estados Unidos, mas ele é apaixonado por lá porque ele acha que essas coisas lá funcionam direito. Tá? E não tem por que discordar, achar que não também. Enfim, pesquisas de opinião feitas pela Folha de São Paulo para determinar o perfil do leitor indicam que o grau de adesão dos brasileiros ao princípio da objetividade e da liberdade de imprensa também é muito alto. Quer dizer, no Brasil, no público em geral, essa crença, né, na imprensa também seria alta, segundo esse estudo da Folha de São Paulo, que ele não precisa que a época, tá? Mas enfim, o livro é da década de 90, é por aí. Levando a sério ou não, é que os brasileiros, enfim, pensam nisso, né, na objetividade, quando trata da questão da imprensa e do seu papel na sociedade. Quer dizer, a gente leva isso em conta. Tá? E aí ele cita brevemente aqui a questão da lei militar, da lei de imprensa, né, que aí são os paradoxos do Brasil. Quer dizer, a lei de imprensa previa liberdade de imprensa, mas censurava as redações. Ulisses Guimarães defendeu a liberdade de expressão, mas censurou cartazes da CUT. Né? Aí é essa coisa dessa plasticidade do brasileiro que o tempo inteiro ele está dizendo que o verdadeiro problema é esse, é de mentalidade. Não é um problema da instituição imprensa. Né? Ela gostaria de ser em moldes americanos, mas no Brasil ela não consegue, porque as pessoas não são assim, nossa cultura não é essa. Então, além desse problema da teoria e prática, quer dizer, na prática a gente prega a liberdade de imprensa e depois a gente vai lá e censura o adversário, né? Há o problema também dos dois Brasis, um que é pós-moderno e outro que é medieval, né? Aí ele chuta o balde aqui, quer dizer, a questão da desigualdade, né? E aí ele vai fechar a ideia dele, então, é assim, quase todos no Brasil querem censurar alguma coisa e pedem censura contra aquela coisa que lhe desagrada. Então, essa coisa de querer combater fake news agora não é novidade, isso é da história da imprensa brasileira, tá? Sempre teve isso. Só que a gente acha que o fake news é o outro, né? Esse é o detalhe, tá? O fake news é sempre o outro, eu não sou fake news nunca.
Mas mesmo os censores se dizem defensores da liberdade de imprensa, quer dizer, isso é maluco, né? Nos Estados Unidos é diferente. A liberdade de imprensa nos Estados Unidos é muito mais do que um conceito legal, é quase que um dogma religioso que os caras seguem realmente para valer. Então, quando se compara a legislação americana de imprensa com a de qualquer outro país do mundo, é impossível deixar de constatar que a lei americana é mais liberal de todas, tá? Agora é liberal, agora quem escreveu paga pelo que falou, quer dizer, se falar bobagem vai ser processado e vai ficar preso. Essa coisa então do Brasil, de quer dizer que quer censura, só quer censura para a ideia dos outros, né? E liberdade para as minhas ideias, é o estranho conceito de liberdade de imprensa que permeia a sociedade brasileira de cima a baixo, da esquerda para a direita. Quer dizer, ele acha que no Brasil isso é um consenso. Todo mundo quer censura, desde que seja para o inimigo. Tá? E isso é realmente muito perigoso. Né? Enquanto nos Estados Unidos a maioria dos jornalistas diz acreditar em objetividade e tenta praticá-la na medida do possível, tá? Com textos sem adjetivo, por exemplo, textos comedidos, vários lados de uma questão, né? Uma certa igualdade de ouvir um lado, ouvir o outro. Né? No Brasil, todos se dizem objetivos, mas quase ninguém é. Tá? Não no sentido de que seja impossível ser. Né? Então, nesse ponto é que eu concordo com ele. Não é impossível ser objetivo, mas no sentido que se é ostensivamente partidário na cobertura. Quer dizer, as pessoas não conseguem ser objetivas porque elas não querem, porque elas têm culturalmente esse vínculo de se aproximar de causas e querer defender o cara lá que roubou e suicidou porque ele era professor. Quer dizer, pô, se roubou, eu sinto muito que ele se matou, agora ele tem que pagar por aqui, tem que ser processado, tem que se apurar quem que ficou com o dinheiro. Quer dizer, é esse tipo de problema, né? Que o Brasil não, ele tem uma coisa assim, né? Pô, o cara suicidou, aquilo é uma redenção de todos os pecados dele, né? É coisa que vem, enfim, desde o Getúlio, né? Quer dizer, que a gente parou, anestesiou as críticas ao Getúlio em função dele ter suicidado. Quer dizer, é uma longa trajetória, né? Desse tipo de emoção, de emotividade, né? Que é o motor da cultura brasileira, né? Então existe aqui uma tendência política ideológica, uma preferência pelas tendências políticas ideológicas, que acaba gerando uma distorção intencional de fatos para favorecer uma certa visão do mundo. Tá? Enfim, ele vai no capítulo 6 dizer que esse problema da objetividade traz desdobramentos do ponto de vista da escritura, né? E aí ele vai discutir basicamente a questão do lead, mas a gente já viu aqui, pirâmide invertida, eu também já tinha falado para vocês, tá? Mas ele fecha então com essa questão, apontando para a relevância dessa discussão do impacto estilístico, né, sobre o modelo de jornalismo que a gente importou dos americanos, tá bom? Enfim, a gente fecha então esse conteúdo da disciplina. É uma disciplina evidentemente introdutória, então que abriu um leque imenso de questões e de problemas que podem ser ao longo do curso de vocês, e espero que seja ao longo do curso de vocês amadurecido, refletido com mais profundidade, com professores que vão trabalhar disciplinas específicas, onde vocês vão poder amadurecer, né, uma série de questões que provavelmente essa disciplina deve ter colocado na cabeça de vocês e levantado, né? Mas efetivamente o objetivo dela foi esse, né? Quer dizer, inicialmente introduzir vocês um conceito de jornalismo que foi sendo construído aos poucos ali, e a gente culmina, né, apontando um conceito do Ciro Marcondes, que é o conceito do jornalismo de cunho iluminista, né? E que, num certo sentido, é bastante afeito, né? Essas teorias aqui que o Carlos Eduardo critica um pouco, a Escola de Frankfurt, próximo, né, de uma preocupação do jornalismo social europeu, né? Quer dizer que é um conceito que, enfim, de duas uma, né? Ou você parte de um conceito de jornalismo mais de cunho de reflexo social e crítico, né? Ou você adere ao modelo americano de liberalismo absoluto, né? Mas como o próprio autor acaba reconhecendo que, no fundo, quer dizer, esse modelo de absoluto liberalismo no Brasil não encaixa. Tá? No Brasil não encaixa por quê? Porque o povo não é assim, os governantes não são assim, ninguém é assim. Tá? Então, um negócio frio desse, né? Se é possível lá nos Estados Unidos, né? Espero que realmente ele esteja certo, que seja tudo mais, quer dizer, né? Não cabe no Brasil. Né? Então, a gente, já que vai ter que ter um modelo mais
envolvido com o calor, digamos assim, das discussões e não só com o adiantado da hora, a gente prefere optar por um modelo de responsabilidade social iluminista, que seja um jornalismo engajado, no sentido da gente eliminar nossas mazelas, nosso atraso, enfim, fazer alguma coisa para que esse Brasil aí que ele chama de Brasil, eu nem lembro o que ele chama, né? Medieval, se não me engano. Mas enfim, que esse Brasil medieval deixe de ser medieval e que as coisas melhorem, né? Então é nesse sentido que a gente recupera uma função que eu acho que é realmente nobre do jornalismo, né? E aí, nesse sentido, vocês saem com esse conceito da disciplina e depois vocês veem ao longo de todo o percurso histórico, né, que a gente dividiu em duas unidades, século XIX e século XX, né? Todo um percurso histórico que aí o nosso jornalismo foi engatinhando, né, saindo das fraldas, tendo seus momentos de maior liberdade, menor liberdade. Nesses três momentos que o próprio Ciro Marcondes já meio que adiantava para a gente, quer dizer, um momento mais iluminista, um movimento mais empresarial e um momento mais monopolista do jornalismo, né, que a gente foi mostrando aí com detalhe histórico para vocês, né, a partir da leitura do Nelson Werneck Sodré, como é que se dá essa coisa, tá bom? Então eu acho que ficou um curso bem compacto, assim, mas muito rico, né? Que espero que contribua, então, para a formação de vocês e, enfim, até uma próxima oportunidade aí. Grande abraço para todos.